Real Economy está de regresso a Atenas depois de mais umas eleições para ver como é que o novo governo pretende colocar a Grécia no caminho do crescimento económico a médio e longo prazo. Nesta edição vamos abordar as dificuldades do povo helénico, ver o que o Executivo quer fazer para enfrentar a situação e perguntar ao novo Ministro para o Desenvolvimento Económico, Giorgos Statakis, como pode aplicar uma política de investimento e um plano de reformas numa conjuntura difícil. Mas antes de olharmos em frente, vamos recordar os números que marcaram a Grécia e a Europa nos últimos anos. Em 2009, o medo de um incumprimento desencadeou a crise grega. A austeridade, com os cortes na despesa e a subida dos impostos, permitiu aceder ao primeiro empréstimo da Troika. Em seguida, Atenas obteve mais 109 mil milhões de euros do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Foi então oferecida à Grécia a possibilidade de apagar 50% da dívida, mas as condições impostas acabaram por conduzir à queda do governo. Apesar dos protestos violentos, o país obteve mais um resgate de 130 mil milhões de euros, inscrito num quarto programa de austeridade, que obrigou a um novo aumento de impostos e cortes nas pensões de reforma. O acordo foi assinado, mas foram necessárias 2 eleições num ano. Os empregos no setor público foram reduzidos e o desemprego disparou, tornando-se na taxa mais alta da União Europeia. A austeridade permitiu ao país regressar aos mercados, mas o Syriza acabaria por vencer o último sufrágio europeu. Ao impedir a eleição do Presidente da República, o partido de Tsipras precipitou o novo escrutínio parlamentar em janeiro de 2015, que viria a ganhar. As eleições antecipadas podem dar a impressão que os gregos detestam reformas, mas temos aqui um bolo para tentar perceber a que corresponde cada fatia dos resgates financeiros. Esta fatia foi para recapitalizar os bancos, outra foi diretamente para os cofres do Estado e uma fatia enorme foi destinada a pagar os juros da dívida pública sem consequências para a economia real. O desemprego disparou e a pobreza generalizou-se. A jornalista Simela Turretido foi saber se os gregos aceitam a sua sorte ou estão a reagir. Temos escutado muitas vezes a palavra reforma nos últimos 4 anos, mas como é que os gregos veem a necessidade de reformas? Viemos até Kallithea em busca de respostas. Neste município, onde foi lançada uma reforma promissora, o rendimento social mínimo. Por que é que a reforma é promissora? Porque é diferente. As reformas dos últimos anos cortaram salários e pensões, aumentaram impostos e provocaram despedimentos. Desemprego e pobreza foram as consequências visíveis. Dina, por exemplo, nunca pensou que um rendimento social mínimo de 200 euros poderia matar a fome à família, até ao dia em que perdeu o emprego e ficou sem rendimentos. Até para trabalhar numa loja é preciso um diploma universitário ou uma grande experiência. E quem consegue trabalho como Serafim, o salário é muito baixo. Estive quase 2 anos à procura de emprego sem encontrar nada. Nos últimos 6 meses tenho estado a entregar comida. Trabalho 3 a 4 dias por semana, 4 horas por dia, a 3 euros a hora. O rendimento social mínimo é uma forma de proteger os mais vulneráveis. A poucos quilómetros de Kallithea, há um viveiro para startups que tenta criar os empregos tão ansiados. Algumas reformas estão a ajudar Christos e o sócio a desenvolverem a empresa. Existem novas ferramentas de financiamento europeias e na Grécia foram dados alguns passos, como novos modelos de negócio que podem ser lançados rapidamente. Nós esperamos que em breve haja mudanças no sistema fiscal e no financiamento das empresas. O problema na Grécia é que as reformas que poderiam ter tornado o país mais produtivo e competitivo ficaram no papel. Embora Nikos, que acabou de regressar da Holanda para criar uma empresa, acredite que os gregos precisam de começar por mudar de atitude. Eu gostaria de ver o país e as pessoas a queixarem-se menos e mais gente com vontade de trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo.
É tempo agora de conversarmos com Giorgos Statakis, o novo ministro do Desenvolvimento Económico, responsável por dossiês como a Marinha Mercante ou o turismo. Começo por lhe perguntar qual é o plano de desenvolvimento para os primeiros 100 dias e como vai ser financiado. A nossa ideia é prosseguir algumas iniciativas de desenvolvimento nos primeiros 100 dias, como as relativas às grandes infraestruturas públicas. Ao mesmo tempo, é preciso renegociar os empréstimos das PMEs sobreendividadas para lhes facilitar o regresso a um padrão de crescimento económico. Há duas reformas essenciais para os credores, a reforma da administração do Estado e há um elemento para o crescimento na economia grega atualmente que temos de reforçar. São palavras bonitas, mas como é que vão fazer concretamente? Não prometemos um aumento geral dos salários. Mas o salário mínimo é um elemento essencial. Tem a ver com o setor privado e não tem incidência nos impostos. Apenas 8% das empresas privadas pagam o salário mínimo. Arriscam-se a alienar o setor privado. Chegámos a acordo com a Associação dos Industriais Gregos e com a Comunidade dos Negócios e ambos podem assumir este aumento. Onde criámos tensões foi em áreas específicas do Estado, nomeadamente nos contratos do Estado e nas obras públicas. A Marinha e o turismo precisam de menos burocracia. A Grécia não possui legislação para o investimento, nomeadamente para apoiar novos investimentos. E nós estamos a pensar criar uma lei para o efeito. Planeamos igualmente várias reformas institucionais para facilitar a vida das pequenas indústrias e o investimento estrangeiro. Pensa que vão ter a confiança dos credores? O tempo está do nosso lado porque as pessoas vão ser convencidas que o Syriza está aqui para melhorar as coisas na Grécia. No papel, o plano do Syriza parece um bom plano, mas será viável? Giovanni Maggi vai analisar os poderes negociais do governo e o que é preciso fazer para que a economia grega volte a crescer. Desde as eleições de janeiro que a Grécia faz as manchetes. O braço de ferro com os principais credores do país, o BCE, a Comissão Europeia e o FMI, está a fazer o Executivo moderar o discurso. O Syriza afirma que não pretende isolar-se, apenas uma oportunidade para melhorar a vida das pessoas. O governo anterior concordou com a necessidade do país criar um excedente primário, não apenas para o serviço da dívida, mas também para reembolsar os empréstimos. Temos de encontrar uma solução para canalizar este recurso para a estabilização e crescimento da economia. O barulho em torno da reestruturação da dívida está a abafar o plano da Grécia para voltar ao crescimento. O pedido de mudança das políticas europeias apoiada pelo governo grego é partilhado por muitos académicos que, no entanto, recordam que é necessário um equilíbrio entre reformas e estímulos de crescimento. Perguntámos ao professor Plutarcos Sakelares o que é que a Grécia precisa de fazer. Terão que ser implementadas políticas que reforcem a capacidade produtiva da economia grega, e isso passa por uma reforma do setor público. É preciso garantir que o setor privado, que é quem gera receitas para o país, não enfrente uma administração pesada de forma a fazer regressar o investimento ao país de forma duradoura e menos incerta. A Grécia e os outros países europeus têm a mesma visão sobre o crescimento. O crescimento económico interessa a ambos os lados. Onde há um desacordo é no nível de austeridade fiscal ou de sensatez fiscal que deve ser aplicada. Só a resolução deste diferendo pode permitir aos gregos trilhar o estreito caminho que pode conduzir à recuperação económica.
Falemos agora do programa de alívio quantitativo do BCE para estimular a procura. Como pensa estimular a procura se a Grécia ficar excluída deste programa? Investimos muito na ideia de que o alívio quantitativo também vai estar disponível para a Grécia. Até junho temos um compromisso com os parceiros europeus. A partir de 1 de julho acreditamos que a Grécia vai poder aceder a este programa. Qual é o plano para assegurar que os investidores internacionais não ficam assustados? Algumas privatizações relacionadas com infraestruturas ou água vão ser travadas. O que sustenta a nossa posição é que o FMI disse que poderíamos obter 50 mil milhões de euros das privatizações, depois 14 mil milhões e ao fim de 4 anos falam de 3 mil milhões. Nós vamos respeitar os compromissos dos governos anteriores. Não é possível relançar a economia sem investimento estrangeiro, apenas cancelamos as privatizações que estavam só no papel. O governo é favorável ao mundo dos negócios? Permanecemos fiéis à nossa estratégia de base, que é pró-europeia e pró-euro. Ao mesmo tempo, estamos abertos a melhorar as nossas relações com potências económicas, como a China. E com a Rússia? Nós gostaríamos de ver as tensões acalmarem-se. A Rússia foi sempre um bom parceiro de negócios da Grécia. Acredita que o governo vai cumprir o mandato? Temos um mandato forte do povo que quer ver a Grécia mudar. O nosso programa pretende melhorar a condição das famílias gregas que vivem abaixo do limiar de pobreza, ou seja, 1/3 dos lares. E ao mesmo tempo que a Grécia volta ao trabalho, esperamos ser bem-sucedidos. Minister, I hope so too. Thank you very much for your time and thank you for watching.